que as nossas vidas também sejam sempre do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por cada dizimista, ofertante, por cada vida aqui neste lugar. Amém. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, te louvamos, Jesus, te agradecemos por este privilégio de estarmos na tua presença, na tua casa, te louvando, te adorando, exaltando o teu nome, podendo te adorar também, Senhor, com os nossos dízimos, nossas ofertas na tua casa. Continua abençoando os teus filhos, Pai, que tem, Senhor, feito este ato, que o Senhor tem, Senhor, usado e abençoado, Deus, pois a tua palavra nos diz que é melhor dar do que receber, Senhor. Estamos só devolvendo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, Jesus. Continua abençoando esta igreja, abençoando aqueles que desejam dizimar e ofertar, mas não podem. Ó Senhor, que o Senhor possa abrir as portas de emprego, Senhor. Que o Senhor possa ir ao encontro dessas vidas que estão se desempregados, que estão à procura de emprego, e sabemos que Tu és o Deus dono da porta. Não existe nada impossível para Ti, Deus. A cada família, Senhor, desta comunidade também, desta igreja que está passando algum tipo de privação, de necessidade, e o Senhor é o Deus que supra as necessidades, o Senhor é o Deus que alcança os corações e essas vidas, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa, Senhor, aqueles que também, Senhor, que não puderam dizimar nesta noite, que tem ofertado a Ti também a sua adoração, o seu louvor, e tem chegado, Senhor, ao Teu altar como sacrifício vivo, santo, Pai, para a glória do Teu nome. Ó Deus, nos dá sabedoria, Senhor, para administrar, Senhor, as ofertas que são entradas aqui nesta casa, que nós possamos estar usando para a glória do Teu nome. Nos dá entendimento, manda mais dizimistas e ofertantes, Senhor, continua abençoando esta igreja. É isso que nós Te pedimos, já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora eu convido o Ministério Eclésia para estar adorando o Senhor, e logo em seguida, após o Ministério Eclésia, nosso pastor estará ministrando a palavra do Senhor. Amém? Queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. Como é bom louvar o seu santo nome. Como é bom, né, adorar o Senhor. É bom porque Ele merece, né? Ele merece, só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tantas coisas Ele já tem feito por nós e ainda vai fazer, né? Então, também nós adoramos, não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é em nossa vida. E Ele é o dono de tudo, né? Ele quem criou tudo. Então, Ele é maravilhoso e só Ele merece toda a adoração. Aleluia, Jesus. Podemos sentir a presença do nosso Deus neste lugar. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele é digno de receber honra, louvor e adoração. Amém? Aleluia. O propósito de estarmos aqui é esse, igreja, é adorar o Senhor. O propósito de estarmos aqui é oferecer a Ele a nossa adoração. Então abra sua boca, adore a Ele. É um louvor novo, mas que a igreja possa adorar também ao Senhor. Dono do universo, o Criador dos céus, Alfa e o Ômega, princípio e o fim, Senhor dos senhores, o guarda de Israel, autossuficiente, sempre existiu, governa o universo e tudo que nele há. Quero neste instante o seu nome adorar, Pois Ele é digno de honra, glória e louvor. e eternamente Ele é o Senhor, pois Ele é digno, digno.
eternamente Ele é Senhor. Não há nada comparado a Ele, não há ninguém superior a Ele. Ele tem todo o poder e não há nada que não possa fazer. Não há nada comparado a Ele, não há ninguém superior a Ele. Ele tem todo o poder e não há nada que não possa fazer. Digno, aleluia, diga que Ele é digno. Ele estará aqui nesta noite recebendo a tua adoração. Aleluia! E eternamente Ele é Senhor, pois Ele é digno, digno de honra, glória e louvor. E eternamente Ele é o Senhor. Não há nada comparado a Ele, não há ninguém superior a Ele. Ele tem todo o poder, não há nada que não possa temer, não possa fazer. Não há nada comparado a Ele, não há ninguém superior a Ele. Ele tem todo o poder e não há nada que não possa fazer. Digno, digno de honra, glória e louvor. E eternamente Ele é o Senhor, pois Ele é digno. Aleluia! Declare isso para Ele neste lugar. De honra, glória e louvor. E eternamente Ele é o Senhor. Aleluia! Ele é digno, amém? Ele é merecedor, Senhor. Tu sois merecedor de toda adoração. Nós estamos aqui neste lugar para exaltar o Teu nome, Jesus. E podemos declararmos, Senhor, com toda a nossa força, com o nosso coração, que o Senhor é digno. O Senhor um dia se entregou na cruz do Calvário por nós. Aleluia, mas um dia também se ressuscitou. E agora está à destra de Deus. E recebe a adoração da Tua igreja. Recebe o louvor. A igreja pode adorar, Senhor. Digno de honra, glória e louvor. Eternamente Ele é Senhor, pois Ele é digno. Aleluia, aleluia. Tu és digno, Senhor. Recebe a adoração da Tua igreja. E eternamente Ele é Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Toda adoração seja dada a Ti, Jesus. Toda exaltação seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui com este propósito. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ainda na presença do nosso Deus, podemos adorar. Este é o meu respirar. Nós passamos um tempo de pandemia muito difícil, onde muitos perderam a vida justamente por falta de oxigênio. Doença terrível que surgiu e muitos não resistiram. Mas o Senhor dá a mim e a você, o privilégio de podermos ainda estar aqui respirando, usufruindo deste oxigênio. Ele oferece de graça a todos. Aleluia. Em muitas e muitas situações, a Bíblia, ela declara Jesus como aquilo que é suficiente para o homem. Ele se declara como o pão da vida, ou seja, Ele é alimento para as nossas almas. Ele se declara como a fonte de água viva. Aleluia. Ou seja, Ele é tudo o que é necessário para que uma vida ela possa permanecer existindo. Porque Ele também é o autor da vida. Ele é o dono da vida. Aleluia. E este louvor ele fala: este é o meu respirar. O Senhor, Ele é o Deus que nos dá este fôlego. Aleluia. Que a nossa vida seja pautada e usada para a honra e para a glória do nome dEle.
Então vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar exaltando o Senhor. Este é o meu respirar. Aleluia. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Nada sou. Perdido estou. Perdido estou Aleluia. sem ti. É verdade, Jesus. Seria de nós, Senhor. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. É verdade, Jesus. Teu Santo Espírito Obrigado, Senhor. vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Nós não somos nada, Jesus. Eu nada sou. Nós precisamos de Ti a cada dia, Jesus, a cada segundo, Senhor. Nós carecemos de Ti. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada sou. Perdido estou sem ti. Perdido. Perdido estou sem ti. Oh, Jesus, o que seria de nós se não fosse as Tuas misericórdias? Eu nada sou. Aleluia! sem ti. Ela se faz nova a cada manhã, Jesus. É as Tuas misericórdias Eu nada sou que nos faz estarmos de pé, Senhor, de estarmos aqui nesta noite e podermos Te adorar, Jesus. Oh, aleluia! Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Perdido estou sem Ti. Perdido. Aleluia! Tu és maravilhoso, Jesus. Como é bom Te adorar, Senhor. Aleluia! Você pode ficar de pé. Está frio, mas o Senhor estará aqui, amém? Aleluia! Estaremos ainda adorando ao Senhor. E eu não sei quais são as tuas preocupações nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, você que nos assiste. Talvez algo tenha trazido algum tipo de angústia ao seu coração e tem preocupado você. Mas imagine o Senhor chegando ali naquele local onde estava Lázaro, já morto, onde fazia 4 dias
E a palavra do Senhor nos diz que havia um desespero ali, havia, né, choro, lágrimas, dor, porque eles tinham perdido Lázaro, um amigo de Jesus. E Marta e Maria ali choravam, os amigos de Lázaro choravam, mas chegou o dono da vida. E quando o dono da vida chega, irmão, algo acontece. Quando nós quando nós colocamos a nossa fé, o nosso coração, num Deus que nós servimos, não existe causas impossíveis para Ele. Existe alguma coisa impossível para o teu Deus? Existe alguma coisa difícil para o Senhor fazer? Não. Ele é fiel. Então não sei qual o milagre que você precisa da parte do Senhor nesta noite. Eu não sei o que você precisa, que o Senhor Ele faça um milagre, mas que nesta noite você diga a Ele: Senhor, eu preciso de um milagre, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode realizar, assim como o Senhor fez na vida de Lázaro e de tantos outros. O Senhor também pode fazer na minha vida, porque assim como Ele foi com Moisés, assim Ele foi com Josué. E assim como Ele foi com Josué, Ele é contigo também. Aleluia! Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Aleluia! Glória a Deus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, Nos chama, Jesus. me chama pelo nome, Muda a nossa história. muda minha história. Aleluia. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder.
chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Em nome de Jesus, Pai, ressuscita os sonhos, os projetos. Ressuscita-me. Oh, Jesus, restitui tudo aquilo, Senhor, que o diabo muitas vezes tirou, destruiu. Ressuscita-me. Mas Tu és o Deus que ressuscita nesta noite. Tu és o Deus que traz tudo de volta, os sonhos, os projetos. Mesmo que seja de 4 dias, mesmo que para o homem seja impossível, mas para Ti tudo é possível. Aleluia! Glórias a Ti, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ministério de Louvor Eclésia, agradece a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus, por tudo que Ele tem realizado em nosso meio, por tudo que Ele já tem feito. Eu acredito que ainda Ele vai continuar fazendo, falando aos nossos corações, derramando da sua graça em nossas vidas. E como é bom estarmos na presença do nosso Deus, irmãos. Como é maravilhoso estarmos na casa do Senhor, adorando e exaltando o seu nome. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo 1. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 1. Desculpe, irmãos, capítulo 2. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Leremos até o capítulo 3, do 3 até o 3. Então, Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Amém? Próximo ali de Jeremias, logo após Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Capítulo 2, versículo 1, amém? Diz a palavra do Senhor. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, e quando falava comigo, me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurjaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras,
nem te assusteis com os rostos deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insujas com a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. E ainda me disse: filho do homem, como come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Senhor, fala com a tua igreja aquilo, Senhor, que precisamos ouvir da tua parte. Ó Deus, aquilo, Senhor, que necessitamos ouvir da tua parte, Senhor, não aquilo que queremos ouvir. Ó Deus, que a tua palavra, ela seja doce como mel no nosso ventre. Ela seja, Senhor, algo que venha trazer vida, que venha nos renovar, que venha nos fortalecer e usar as nossas vidas para a glória do teu nome. Que não seja eu, Senhor, mas que eu seja um instrumento em tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja. É isso, Senhor, que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor, meus irmãos, aqui no livro do profeta Ezequiel, nos primeiros capítulos, vai estar falando sobre o chamamento do profeta, de como Deus chamou ele para profetizar no meio do povo de Israel. E esta situação aqui, irmãos, era uma situação muito difícil, porque Ezequiel também ele estava como prisioneiro na Babilônia. Foi no tempo do exílio, e Ezequiel ele foi chamado, né, para profetizar para um povo conhecido, o povo de Deus. Ele não foi chamado para uma nação estranha, ele não foi chamado para falar para um povo que não conhecia Deus, mas para um povo que Deus já tinha se revelado muitas e muitas situações. Que Deus já tinha falado com eles através de outros profetas, através de outros homens de Deus. Mas mais uma vez, Deus ele revela-se àquele povo através do profeta Ezequiel no meio da Babilônia, no meio de uma situação muito difícil, aonde o povo estava ali por consequência sua mesmo, estava naquela situação porque eles tinham prevaricado, tinham falhado contra o Senhor, tinham pecado contra Deus. E aí, né, todas as vezes que o povo de Israel deixava o Senhor, né, eles passavam por várias situações difíceis. Todas as vezes que o povo de Israel se afastava do Senhor, né, eles perdiam na batalha, eles perdiam as guerras, consequências vinham sobre a vida deles, porque o Senhor ele é Senhor dos exércitos, ele é general de guerra, ele é aquele que está, né, que ele tem prazer em andar no meio do seu povo, de livrar o seu povo, de trazer livramento, de trazer mantimento, de trazer, né, tudo aquilo que o ser humano ele necessita, como cantamos aqui nesta noite. Deus ele sente o prazer. Mas o homem muitas vezes ele se afasta de Deus. E por causa disso traz muitas consequências. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus ele se revela para Ezequiel de uma forma gloriosa. Ele começa a ter uma visão ali do trono do Senhor. Se você ler a partir do versículo, né, 1, do capítulo 1, você vai ver Deus se revelando para Ezequiel. Né? Que ele dizendo que estando ele no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. E eu tive visões de Deus. Aleluia. Você crê no Deus que se revela? Você crê no Deus que traz revelações para você?
aleluia, que Ele pode abrir os céus, aleluia, para um ser humano e mostrar o que Ele quer para a sua igreja, o que Ele quer para o homem, aleluia. E Deus, Ele fez assim com o profeta Ezequiel. Deus, Ele trouxe uma revelação tremenda para Ezequiel ali. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a revelação foi tão grande que ele não aguentou e ele caiu. Como diz lá no versículo 28 do capítulo 1. E como um aspecto de arco que parece numa nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. E esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí como um rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que aquele resplendor fez com que ele caísse com o rosto em terra. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele caiu, ele ouviu a voz do Senhor. E lá no versículo 1 do capítulo 2 diz: e esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé. Aleluia. Ô irmãos, quando eu medito nesta palavra, quando eu começo a compreender esta palavra, aleluia, o Senhor, Ele deseja que o homem esteja de pé na sua presença. Que para ouvirmos a voz do Senhor, que para podermos ter intimidade com Ele, para que podermos desfrutar das bênçãos, das revelações do Senhor, precisamos estar de pé na sua presença. E estar de pé, irmãos, isso eu não estou querendo dizer que nós não devemos estar se prostrando em humilhações a Ele, não estou dizendo isso, eu estou falando de pé no sentido espiritual, no sentido que nós precisamos estar bem espiritual diante da sua presença. Porque Ezequiel, irmãos, ele não aguentou o resplendor da glória do Senhor, ele se prostrou, mas o Senhor falou: Ezequiel, põe-te de pé, porque eu vou falar contigo. Deus, Ele não deseja falar com ninguém prostrado. Entendam o que eu estou falando. Compreendam a palavra que eu estou trazendo aqui nesta noite, que o Senhor está falando aos nossos corações. Ele deseja, irmãos, que nós estejamos de pé na sua presença. E Ele fala para Ezequiel: põe-te de pé, que eu falarei contigo. Aleluias. Sabemos, irmãos, que os tempos são muito difíceis. Sabemos que já não existe, irmãos, muitas pessoas que não querem mais ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Muitas pessoas que já não querem buscar mais, o Deus da bênção, mas querem buscar as bênçãos de Deus. E nós chegamos neste lugar, irmãos, com o propósito de buscar este Deus, aleluia, que Ele pode mudar toda a nossa situação, a toda a nossa história, mas o propósito maior, irmãos, é estarmos de pé diante da sua presença. É estarmos adorando a Ele, é estarmos querendo ouvir, assim como Samuel, que disse assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Aleluia. Que estamos mais desejosos de ouvir do que falar, porque muitas vezes nós falamos, nós criticamos, nós murmuramos, reclamamos por tantas coisas que nos cercam, mas o Senhor, Ele quer falar conosco e precisamos estar de pé diante da sua presença. E assim foi na vida de Ezequiel. O Senhor estava dizendo para aquele profeta, para ele ficar de pé, para que ele se restabelecesse, para que ele se erguesse, porque ele tinha uma palavra, aleluia, para a sua igreja, que ele tinha uma palavra para o povo de Israel, que ele tinha uma palavra ao coração dos homens. A palavra do Senhor nos diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 12, diz: por isso restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos tropegos. No versículo 13 diz: fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele fala que nós devemos restabelecer as mãos decaídas e os joelhos vacilantes, os joelhos tropegos, os joelhos que já não oram mais, que não se dobram mais para buscar ao Senhor em oração, as mãos que já não se levantam mais em adoração ao Senhor.
as mãos, né, que já não se levantam em oração mais. Restabelecer as mãos decaídas. Aleluia. Restabelecer os joelhos vacilantes, os joelhos tropegos. E às vezes eu me pergunto, como é que está a minha oração, a minha comunhão com o Senhor? Porque cada vez que eu me curvo diante da presença do Senhor, assim como foi Ezequiel, aleluia, cada vez que eu, aleluia, não aguento ali o resplendor da sua glória, Ele vai me colocando de pé. Cada vez que eu vou buscando mais esta presença, cada vez que eu me humilho mais na presença do Senhor, aleluia, Ele vai nos colocando de pé, Ele vai te colocando de pé. E foi assim na vida de Ezequiel. Aleluia. E nós devemos fazer caminhos retos para os pés. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é luz para os nossos caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés. E como é necessário, irmãos, nós estamos com os nossos olhos, com os nossos pés, com os nossos caminhos voltados para a palavra do Senhor. Quantos, né, saíram deste caminho? Quantos ficaram à beira do caminho, como aprendemos aqui nesta manhã, na escola dominical? Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes ele seja curado. Aleluia. Antes ele seja restabelecido pelo Senhor. Antes ele seja transformado, antes ele, né, possa estar voltando para o caminho, assim como o Senhor falou para Josué, dizendo: Josué, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu vou fazer prosperar o teu caminho. Medita nesta lei de dia e de noite. Ser forte, ser corajoso. Aleluia, foi a palavra do Senhor aquele homem, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também, Josué. Agora é necessário você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É necessário você permanecer no caminho. É necessário você estar, aleluia, preparando caminhos retos para os vossos pés, para que vocês não venham se extraviar, para que vocês não venham ficar à beira do caminho, para que o lobo, o inimigo, ele não venha e destrua vocês. Para que a minha presença esteja sobre a vida de vocês, para que eu possa estar em comunhão, em relacionamento com vocês. Porque era isso que o Senhor estava fazendo com Ezequiel. Imagine, irmãos, Ezequiel no meio de uma nação corrompida. Imagine Ezequiel no meio de uma nação que se extraviou pelo caminho, que agora estava, né, na Babilônia, estavam exilados. Mas Deus fala com Ezequiel. No meio de uma nação, no meio de um povo que não queria saber de Deus, que não queria buscar a Deus, que não queria ter comunhão com o Senhor, mas o Senhor tem os seus remanescentes. O Senhor tem aquele ainda, aleluias, que preza pela presença. O Senhor tem aqueles ainda, aleluias, que desejam ouvir Ele falar, que Ele ainda abre os céus para eles. Aleluia, que se revela para você, que fala contigo, aleluia, que diz: olha, eis que estou contigo, que diz: olha, eu sou eu que falo contigo, aleluia, que eu tenho uma palavra ao teu coração, que eu sou um Deus de relacionamento, que eu sou um Deus de comunhão, que eu estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta eu entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia, esse Deus, ele é real, irmãos. E aí o Senhor coloca ele de pé e diz: põe-te de pé, que eu falarei contigo. Aí lá no versículo 2 vai dizer: então entrou em mim o Espírito, e quando falava comigo, me pôs de pé. Veja, irmãos, que pelas suas forças, Ezequiel ele não tinha condições de ficar de pé. Mas o que pôs ele de pé foi o Espírito. Porque o Espírito entrou nele. E a Bíblia diz que e me pôs em pé. É o Espírito de Deus que nos faz permanecer de pé. É o Espírito Santo do Senhor
que dá força para caminhar. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que aquilo que nós não sabemos pedir a Deus, que aquilo que nós não sabemos falar com Deus, o Espírito Santo, Ele está intercedendo por você. Talvez, né, nos momentos difíceis da sua caminhada, da sua vida, você possa dizer: pastor, não é fácil, às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de parar, às vezes eu me sinto fraco, mas o Espírito Santo que habita em vós, Ele está intercedendo por vós. É Ele que te dá força, é Ele que traz a alegria, é Ele que traz o renovo. Aleluia. É Ele, irmãos, que nos faz estar de pé. Porque o Espírito Santo, aleluias, Ele foi enviado pelo Senhor. Ele disse: olha, eu vou ser assunto aos céus, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviei o Espírito da verdade. E este Espírito, ele vai convencer vocês da verdade, da justiça, do juízo. Aleluia. E vocês devem ser zelosos por ele, não apagueis o Espírito. Não troqueis o Espírito por nada, porque é Ele que te faz estar de pé. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, lá em Romanos, o capítulo 8 e o versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O versículo 15 diz: porque não recebeste um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Você não recebeu um espírito de temor. Você agora, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia, nós agora não precisamos andar mais atemorizados, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. E se esse Espírito estar em nós, você é mais do que vencedor. Se esse Espírito é Ele que está guiando a tua vida, é Ele que está te colocando de pé, é Ele que está te dando força para prosseguir. Aleluia, não importa as circunstâncias que nós venhamos passar, não importa as lutas que venhamos passar, o Espírito, Ele vai te colocar de pé. Aleluia. Ezequiel, ele estava ali, irmão, naquele local tão difícil, de exílio, de prisão. Aleluia. Quantos irmãos passaram por momentos assim, mas Deus estava com ele. Assim foi na vida de José, que foi vendido pelos seus irmãos, que jogaram ele numa cisterna vazia sem água. Depois ele foi para o presídio, foi preso, mas em todo o tempo a Bíblia diz, e Deus era com José, e o Senhor era com José. Aleluia, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida daquele homem. E aonde ele colocava a mão, prosperava. Mesmo, aleluia, o que estavam ao seu redor, você entende que não é a circunstância, não é o cenário que você está inserido. Mas é o Espírito que está em você que faz toda a diferença. Que é o Espírito de Deus na tua vida, que é a presença do Senhor na tua vida que faz toda a diferença. Aleluia, que é o teu zelo por este Espírito. Quando nós zelamos pelo Espírito de Deus que está em nós. Quando nós zelamos pela presença de Deus em nossas vidas. Quando nós se esforçamos para buscá-lo, para estarmos na sua presença. Quando nós temos a dedicação de estar na sua presença. A palavra do Senhor nos diz que este Espírito nos coloca de pé. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz lá em Isaías, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, mas eles subirão como asas, como águia. Aleluia. Você crê neste tempo de Deus para a sua vida? Aleluia. Que o Senhor te fará te levar para as suas alturas. Aleluia. Que aquele que tem a visão do Senhor, ele é como águia da parte do Senhor. Que mesmo num cenário difícil, mas ele vê de forma diferente, a visão dele é de cima para baixo. Aleluia.
A ótica dele é diferente de muitos quando estão murmurando. Quantas vezes se afastam, estão se afastando do Senhor, e a vida é só murmurar, é só reclamar, e não estão enxergando o que Deus está fazendo, e não estão compreendendo o que Deus está fazendo, mas Deus está se revelando para você. Você que é espiritual, você que zela pelo Espírito de Deus, que mesmo nas circunstâncias difíceis, mas o Senhor está falando. Aleluia. Aí lá no versículo 2, a palavra do Senhor vai nos dizer, no versículo 3, e ele me disse, filho do homem. Versículo 2, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E ouvi o que me falava. Através do Espírito, nós podemos ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, as coisas de Deus, porque ela parecem loucura, mas para nós ela é poder de Deus. É nós crermos no impossível, é nós crermos quando tudo está difícil, quando não se tem mais solução, quando chega a notícia do médico, quando o médico diz uma notícia contrária, mas aí Deus, ele fala conosco, a última palavra é minha. E aí, com qual palavra você vai ficar? Aí o homem espiritual, a mulher espiritual, ela fica crendo na palavra de Deus. E aí o Senhor, ele se revela. O Espírito, ele permite também que nós ouvimos Deus falar. Quantos perderam, irmãos? Quantos perderam esta comunhão? Quantos perderam este privilégio? Quantos perderam essa sensibilidade de ouvir Deus falar? Mas Ezequiel estava ouvindo Deus falar com ele. No meio de uma geração afastada de Deus. Aleluia, Deus, ele quer fazer a diferença através da tua vida. Mesmo sendo em poucos aqui nesta igreja. Mas Deus quer fazer a diferença através da tua vida. Muitas vezes nós queremos esperar de muitos. Muitas vezes nós queremos que Deus faça e aconteça através de multidões, de homens, mas Deus quer usar você. Aleluia. Aleluia, Deus, ele quer usar aquele que tem comunhão, que tem responsabilidade, aquele que zela pela presença dele. Aleluia. E assim foi na vida de Ezequiel, e o Senhor tinha uma palavra para aquele povo. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Quando o Senhor, ele falou aos discípulos, quando ele estava sendo assunto aos céus, ele disse, olha, o Consolador, ele virá. Isso lá no Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 8. E quando ele vir, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Quando esse Espírito, ele entra em nós, quando esse Espírito, ele passa a habitar dentro de nós, agora nós falamos, feito o apóstolo Paulo fala, já não vivo mais Deus, mas Deus é que vive em mim. E às vezes o Espírito, ele vai nos direcionar, às vezes o Espírito, ele vai colocar uma palavra no nosso coração, às vezes o Espírito, ele vai nos direcionar para algo que para o mundo parece loucura, que não tem condições, mas o Senhor, ele vai nos levar, irmãos, por caminhos sobrenaturais. O homem espiritual, ele vive o sobrenatural de Deus. A mulher espiritual, ela vive o sobrenatural de Deus. Imagine Ezequiel, irmãos, vivendo aquele sobrenatural naquela situação. E Ezequiel estava vivendo tudo aquilo, irmãos. Era o sobrenatural de Deus. Quando o Senhor leva esse mesmo Ezequiel para um vale de ossos secos. Lá no capítulo 37 de Ezequiel. E ele diz, olha, filho do homem, isso aqui é a casa de Israel, eles estão sequíssimos. Eles estão sem carne, eles estão sem espírito, eles estão sem tendões, eles estão sem vidas. Sem vida. Mas por acaso, pode reviver esses ossos? Ao olhar humano, irmãos, não tem condições. Ao olhar humano, mas aquele que vive pelo Espírito, ele vai dizer, Senhor, tu sabes.
Aí o Senhor fala para ele: profetiza o Espírito. Porque o Espírito é que nos coloca de pé. Porque é o Espírito que renova as nossas forças. Porque é o Espírito que nos faz ouvir a voz de Deus. Porque é o Espírito que transforma as nossas vidas. E o Senhor falou para o profeta: profetiza o Espírito sobre os ossos. E a Bíblia diz: e eu profetizei. Aleluia. Quando o homem ele é de Deus, quando a mulher de Deus, ele vive o sobrenatural do Senhor. E ele profetiza mesmo quando muito não acredita mais. Quando muito anda desacreditado, sem força, sem desejo de buscar o Senhor. Mas o Senhor está dizendo através da sua palavra: profetiza o Espírito sobre aqueles que estão mortos, sobre aqueles que estão sem vida, e sobre aqueles que não desejam mais buscar essa presença do Senhor, porque a casa de Israel estava desse jeito, que nós vimos profetizar sobre a nação brasileira, irmãos, que nós vimos profetizar sobre este bairro, sobre a vida daquelas pessoas que não querem mais buscar o Senhor, que muitas vezes estão distantes da presença do Senhor, mas nós podemos dizer nesta noite: Senhor, nós cremos que o Senhor pode trazer restauração, que o Senhor pode colocar o Espírito de volta, que o Senhor pode trazer os tendões de volta, e fazer o milagre de colocar um exército em pé. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz para Ezequiel, o Senhor falando para Ezequiel a partir do versículo 3, dizendo: olha, filho do homem, eu te envio a uns filhos de Israel que são nação rebeldes, que se ensujaram, ficaram sujos contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, são obstinados de coração, e eu estou te enviando a eles. Veja, irmãos, como era difícil para Ezequiel, aquele homem de Deus, lidar com aquelas pessoas de corações endurecidos. Era a nação rebelde, era povo conhecido de Deus. Ele não estava sendo enviado para pregar para ímpios, mas ele estava sendo enviado para pregar para o povo de Deus. E o Senhor conhecia o coração daquelas pessoas. O Senhor conhecia o coração daqueles homens. Estavam todos endurecidos, afastados do Senhor. E o Senhor estava dizendo: você vai falar para eles, queira eles ouçam ou deixem de ouvir. Lá no versículo 5 ele diz isso. Eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Que esteve no meio deles um homem de Deus que eu enviei, que eu investi, que eu coloquei para ministrar a palavra, para falar aos corações. E ele disse: tu, ó filho do homem, veja, irmãos, que Deus, ele é um Deus que anima o coração, que ele cuida da minha e da sua vida. Você que é espiritual, você que busca a presença do Senhor, o Senhor está cuidando de você. Não importa as caras feias, não importa os semblantes, nem os corações endurecidos, mas importa que o Espírito de Deus está em você. Aleluia. E ele disse: tu, ó filho do homem, não temas nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, ainda que habites com os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casas rebeldes. O Senhor estava dizendo para Ezequiel: não te preocupe com essas coisas, Ezequiel. Apenas prega a minha palavra. Apenas fala para este povo rebelde o que eles precisam ouvir. Aleluia. E quando eu medito nesta palavra, irmãos, quando eu medito nesta palavra, eu fico me perguntando: Senhor, quem sou eu? Eu sou a casa rebelde ou eu sou Ezequiel? Eu quero ser esta casa rebelde de um coração endurecido, que quando o Senhor falar comigo, quando o seu Espírito me direcionar para algo, aleluia, eu vou ouvir como Ezequiel. O teu Espírito vai estar habitando dentro de mim, eu estarei sensível à tua voz, ao teu Espírito, aleluia, o teu Espírito estará movimentando dentro de mim, falando, me direcionando. Ou eu serei como esta casa rebelde, assim como foi, né, o profeta Jonas, que quando o Senhor disse: Jonas, vai para Nínive, mas ele foi para um local total diferente. E as consequências vieram tempestades,
que o Senhor falou para a casa rebelde: olha, Ezequiel, pega este livro, porque neste livro vai estar escrito o quê? Versículo 8: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insujas como a casa rebelde. Não podemos, irmãos, se contaminarmos. Você que tem um espírito, por mais que estejam rebeldes, por mais que este mundo esteja fora da presença do Senhor, você deve fazer a diferença. Você não pode se ensujar com eles. E ele diz: então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. E estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. E nele estava escrito o quê? Escritas lamentações, suspiros e ais. Meu Jesus, como isso é forte, irmãos. Para cada rebelde, irmãos, é isso que espera: suspiros, lamentações e ais. E muitas vezes é só nesse momento, irmãos, que o coração ele amolece. É quando Deus aperta. Deus ele quer que nós sejamos Ezequiel, amém? Deus ele quer se revelar, Deus ele quer falar. Deus ele quer trazer o seu espírito. Mas quando a casa ela é rebelde, muitas vezes espera suspiros, ais, lamentações. Mas ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então eu abri a boca, disse, e ele me deu de comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, e na minha boca era doce como mel. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mas para aqueles que têm um espírito, a palavra ela desce doce como mel. Para aqueles que são rebeldes, lamentações, ais e suspiros. Mas para aqueles que têm um espírito, aleluia, tem revelação da parte do Senhor. Para aqueles que têm um espírito, aleluia, tem direcionamento da parte do Senhor. Para aqueles que têm um espírito, o abismo estar aqui, aí o Senhor ele coloca a mão e diz: vem por aqui, filho. Para aqueles que têm um espírito, o Senhor está dizendo: eu estou querendo te livrar de sofrimentos, de lamentações, de ais, aleluia, de clamores, eu quero te livrar, aleluia, da dor. Para aqueles que têm um espírito, mas enquanto for rebelde, lamentações, suspiros e ais. Que o Senhor ele possa ter misericórdia de nós. Eu queria colocar um louvor aqui para adorar com a igreja. Que nós possamos entender esta palavra. Vinícius ele vai colocar um louvor aqui. E vamos pedir para que o Senhor ele sopre o Espírito. Vamos pedir para que o Senhor ele sopre o Espírito sobre a nossa vida. Que ele sopre o Espírito sobre as nações. Que ele sopre o Espírito sobre esta igreja. Que ele sopre o Espírito sobre todos nós. Que ele venha trazer vida, irmãos. Aleluia, para aqueles que estão sem vida. Para aqueles ainda que não estão com a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos guardar esta palavra em nossos corações como servos e servas do Senhor. Aleluia, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, amém. Aleluia, fica de pé nesta noite. Recebe esta palavra. O Senhor ele quer o seu Espírito atuando na sua igreja, na sua vida, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, de você que nos assiste, você que está afastado do Senhor. Aleluia. Ele quer trazer de volta. Ele quer renovar as tuas forças. Ele quer se revelar para você novamente. Sopra Espírito. Sopra Jesus. Levanta os caídos. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos ser Ezequiel. Restaura as feridas. Queremos ser Ezequiel, Senhor, na tua presença. Vem pra curar.
Se em algum momento você se afastou da presença do Senhor, sopra, peça para Ele soprar o Espírito de novo em você. Traz vida, Jesus. Oh, Jesus, Tu és fiel. junta os pedaços, já ouço o hino do teu agir. Queremos se alimentar da Tua palavra, Jesus. Vai levantar do vale, Em nome de Jesus. põe de pé os nossos erros com teu poder. Vem restaurar, Jesus. Vai adentrando as casas nesta noite. O Espírito Santo vai adentrando os corações nesta noite. Oh, Jesus, a nossa casa estará aberta, Senhor, para o Senhor entrar. Oh, Deus, nós abrimos a porta, Senhor, o Senhor pode entrar. Aleluia! Quando o vento sopra, Sopra, Jesus. quando o vento sopra, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Nós queremos ser aquele que tem o Teu Espírito, Deus. Não queremos ser casas rebeldes, Jesus. Não queremos ser obstinados de coração. Oh, aleluia. Não queremos ter um coração endurecido na Tua presença, Jesus. Traz vida, Jesus. Em nome de Jesus. Junta os pedaços, já ouço o hino do teu agir. Podemos ouvir, Jesus. Oh, Jesus, vai nessas casas de pessoas que estão aprisionadas pelas drogas, Jesus. De pessoas, Pai, que têm batido a cabeça de um lado para o outro por causa dos seus próprios erros. Mas precisa, Senhor, reconhecer o Teu senhorio. Precisa entender que o Senhor, Pai, é vida. Sopra o Teu Espírito sobre esses corações, Senhor. E faz um povo forte. Faz um homem, uma mulher de Deus na Tua presença. Aleluia, cheios do Teu Espírito. Revela a Tua palavra. Se revela a essas pessoas, Deus. Que o Senhor sinta prazer, assim como foi com Ezequiel, de se revelar, Senhor. Aleluia. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Aleluia. Eu não sei se nesta noite alguém entendeu a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus estará aqui neste lugar. E Ele está perguntando para você: quer me aceitar? Quer ser um Ezequiel? Aleluia. Levante uma de suas mãos. Se renda ao Senhor nesta noite. Ele tem salvação para a tua vida. Ele tem transformação. Pastor, mas eu preciso mudar algumas coisas. Não, venha como estás. Venha como estás. E é Ele que vai fazer a obra na tua vida. É o Espírito que vai te colocar de pé. Com a sua força você não vai conseguir, mas o Espírito te faz colocar de pé. Assim como Ele foi que fez com Ezequiel. Tem alguém nesta noite? Alguém que nos assiste? Aleluia, você que está aqui nesta noite que ainda não se decidiu, mas nesta noite entendeu a palavra do Senhor. Tem alguém? O Senhor, Ele quer se revelar para você. Aleluia, Ele quer te dar experiências sobrenaturais. Se é que você já não esteja vivendo experiências sobrenaturais da parte do Senhor. Aleluia.
Se é que Ele já não está se revelando para você, aleluia. Levante uma de suas mãos e o Senhor, Ele estará te recebendo de braços abertos. Tem alguém nesta noite que quer se decidir para o Senhor? Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, a palavra ela foi pregada. Que nós possamos guardar esta palavra em nossos corações. E que o Espírito Santo de Deus, Ele possa te alcançar neste lugar. Aleluia, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite. Quero agradecer ao Senhor pela sua palavra, pela sua presença aqui neste lugar. Por você que saiu das suas casas, estar aqui adorando ao Senhor junto conosco. Você que nos assiste. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que o Senhor abençoe toda a sua família. Quero avisar os irmãos que os cultos, eles permanecem o mesmo. Amanhã, culto de oração. Haverá, né, irmã? Dona Silene? Dona Silene? Dona Silene? Haverá culto amanhã, né? Amanhã? Culto de oração amanhã às 3 horas da tarde. Né? E na terça-feira, irmãos, nós decidimos fazer o culto na casa da nossa irmã Deolinda. Então, não haverá culto aqui no templo, mas será na casa da nossa irmã Deolinda. Estaremos se reunindo lá e adorando o Senhor na casa da nossa irmã. Amém? Né? As programações podem ficar a mesma, Paula, porém, será lá, né, o culto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estaremos adorando o Senhor naquele lugar. Então, aqueles que puderem, venham, façam uma forcinha, esteja ali, junto com ela, em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã, que é uma bênção, um presente de Deus para as nossas vidas aqui neste lugar. E ela precisa sentir também, né, o calor da igreja, os irmãos estarem ali junto com a nossa irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quinta-feira, né, eu estarei aqui ainda, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Estarei viajando na sexta-feira. Né, a igreja esteja em oração com este propósito. Né, estaremos tirando um período de férias, 15 dias só, mas é necessário. E logo, logo estaremos, se assim Deus permitir, de volta aqui junto com os irmãos. Amém? Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite. Ó Deus, abençoa, Pai, os teus filhos neste lugar, Senhor, aqueles que não puderem estar aqui nesta noite, que se encontram enfermos, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa trazer cura, que, Senhor, em outra oportunidade estejam aqui junto conosco, em comunhão, te adorando, te servindo, Jesus. Ó Deus, abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa os teus filhos neste lugar. Ó Deus, toma a frente desta semana, Senhor, que inicia. Ó Deus, nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá forças para a cada dia estarmos buscando a tua presença. Que cada um que esteja aqui seja um Ezequiel da tua parte, Senhor. Estejamos prontos a ouvir a tua voz, sendo direcionados por ti, Senhor, sendo transformados por ti, pela tua palavra, cada dia, sendo sensíveis à tua voz, à tua palavra aos nossos corações, estando de pé na tua presença, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma semana abençoada. Continua cuidando da tua serva, Dona Deolinda, Senhor. Continua curando, Senhor, tirando toda a enfermidade, passando um bálsamo, Senhor, nas suas dores, na sua enfermidade. Ó Deus, como nós se alegramos, Pai, quando chegamos ali na sua casa e vemos ela já com um semblante melhor. Podemos saber que é o Senhor colocando a sua mão, que é o Senhor, passando um bálsamo, que o Senhor alcançando, Senhor, a tua filha, como todos aqueles, Senhor, que se encontram enfermos, estão precisando de um milagre, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa soprar o Espírito sobre essas vidas, e que o milagre aconteça para a glória do teu nome, Jesus. Nos dar uma semana abençoada na tua presença, leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do divino Santo Espírito de Deus e o amor de Deus nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus.